Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Repetindo, a passagem de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Os 11 discípulos voltaram à Galileia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra hoje para nós, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, já no início dessa reflexão, você se colocar no lugar dos discípulos, que ao estarem diante do ressuscitado, na montanha que o próprio Senhor ressuscitado lhes tinha indicado, então eles sobem a montanha, estão ali diante do ressuscitado, e eles fazem o quê? Mateus conta aqui para nós, eles veem Jesus, diz aqui versículo 17, quando viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Quero lhe fazer essa pergunta: qual é o momento em que você se curva, em que você se prostra, em que você se coloca diante do Senhor, em que você o vê ressuscitado, vê Ele vivo? Qual é o momento em que você está ali, vendo Jesus, Ele está vivo, você tem essa certeza, Ele está vivo, e você pode se ajoelhar, dobrar os seus joelhos, se prostrar diante dEle? Qual é o momento? Na adoração. A adoração é um momento muito especial em que a gente vive exatamente isso que esses discípulos viveram. Os 11 discípulos se prostraram diante do Senhor ressuscitado e ali tiveram dúvida. Na adoração também, muitas vezes, a gente é atingido por dúvidas, por inquietações, por inseguranças. Eu queria ler para você aquilo que Padre Jonas fala para nós aqui neste livro maravilhoso, Agora Meus Olhos Te Viram, né? Também quero indicar esse livro. Você pode fazer até o combo, né? Aí você já adquire o pacote aí no loja.cancional.com. Já pega o livro do Padre Jonas, Agora Meus Olhos Te Viram, já adquire o Combatentes na Alegria, né? E já leva também o Reconciliação Cansa, mas santifica. Já faz o combo de livro, você vai ter bastante conteúdo aí para você ler bastante. É isso, exatamente. Então, nesse livro aqui, o Padre Jonas vai falar sobre a adoração. Para quem não sabe, é um livro que o Padre Jonas escreveu falando sobre adoração. E aqui na página 15 deste livro, eu quero ler o que escreveu aqui o nosso pai fundador. Presta atenção nas palavras do Padre Jonas. Ele diz o seguinte: quando Deus se aproxima tanto de mim, a ponto de eu contar unicamente com Ele, então a proximidade, frequentemente tão inoportuna, das pessoas que querem alguma coisa de mim, ela perde a sua importância. E o mesmo ocorre com as preocupações e os problemas que me perturbam e roubam a minha paz. Quando a presença de Deus impregna a minha pessoa, não existe lugar para mais nada dentro de mim. Nada mais tem poder sobre mim. O Senhor assume o controle da minha vida. Aí ele continua dizendo: esquecendo a mim mesmo, eu alcanço a serenidade e cessa o rumor dos meus pensamentos e sentimentos, do meu temperamento, das vozes que me acusam. Assim, depois de uma longa procura, podemos encontrar a via de transformação, ou seja, o caminho de conquista de uma humanidade nova. Só encontra o caminho quem se prostra diante do mistério. Vou repetir: só encontra o caminho. Que caminho é esse, Alexandre? O caminho da conquista
de uma humanidade nova, de ser um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura. Então só encontra esse caminho quem se prostra diante do mistério. A adoração, presta atenção, é a experiência de prostrar-se diante do mistério de Deus. Quando nos prostramos diante do mistério de Deus, a nossa alma se acalma e sentimos que nosso desejo mais profundo foi realizado, que finalmente encontramos aquilo diante do qual podemos nos prostrar. De fato, por toda a sua vida, o homem corre e procura aquele diante do qual possa se prostrar, que unifique e harmonize todas as suas forças e que transforme e satisfaça todos os seus desejos e suas necessidades. Não sou eu, mas é o Senhor dizendo a sua mudança, é o Senhor dizendo que a sua mudança pode acontecer pela adoração. O Padre João está dizendo, não sou eu que estou falando isso, mas é o próprio Senhor dizendo que a sua mudança pode acontecer pela adoração. Esse caminho de mudança, de transformação acontece quando a gente faz o quê? Quando a gente se prostra diante do mistério. Só encontra o caminho, esse caminho da conquista da humanidade nova, do homem novo, da mulher nova, de ser essa nova criatura, quem se prostra diante do mistério. E o que é adoração, Alexandre? O Padre João nos vai dizer aqui de forma tão bela, nessa quinta-feira de adoração para mim e para você. A adoração é a experiência de prostrar-se diante do mistério de Deus. E diante dessa experiência, quando nós nos prostramos diante do mistério de Deus, a nossa alma se acalma. Você está inquieto hoje, nessa manhã, você está angustiado, com tantas preocupações, tantos problemas? Acalma a tua alma. Só que eu posso ficar o resto daqui da reflexão e até o final do programa dizendo para você, acalma a tua alma, acalma a tua alma, acalma a tua alma, e isso não vai adiantar absolutamente nada. Porque a sua alma só vai se acalmar se você se prostrar diante do mistério. Não é por força de palavras. Eu posso aqui bater na mesa e dizer, acalma a tua alma, ela não vai se acalmar. Como é que ela vai se acalmar? Se você se prostrar diante do mistério de Deus. Padre Jonas, esse profeta, esse homem de Deus, essa alma santa, Padre Jonas está lá na eternidade, nosso pai fundador, está indicando aqui para nós o caminho das pedras, o pulo do gato, né? A gente diz, olha, o cara está ensinando aqui o segredo para mim e para você. Como é que a gente acalma a nossa alma, Alexandre? Nos prostrando diante do mistério. Mas aí você pode ter dúvidas, mesmo se prostrando diante do mistério. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1381, veja só o que diz o Catecismo 1381. Quero pegar aqui e mostrar para você, 1381, vai falar a respeito da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, e vai dizer, a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22, versículo 19, isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara, não perguntes se é ou não é verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Vou repetir as palavras de São Cirilo. Não perguntes se é ou não é verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. São Cirilo de Alexandria vai nos ensinar isso. Então, quando você estiver ali diante do Santíssimo Sacramento adorando, pode vir aquela tentação, será que de fato eu estou diante do Senhor ressuscitado? Será que de fato é isso mesmo? Mas veja, ali, a gente pode até pensar assim, interessante, porque também, a esse respeito, o próprio Catecismo também, ele vai falar para nós aqui, vai dizer aqui, no número 644, que a gente pensa assim, poxa, essa dúvida dos discípulos, diz aqui versículo 17, quando viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. A gente fala, nossa, falta de fé, né? Bando de incrédulos, esses 11 discípulos. Só que o Catecismo traz uma explicação aqui bem interessante. Ele diz assim, que, né, a partir disso que Mateus narra para nós, né, que alguns ali em adoração, né, prostrados, porém duvidaram. Olha o que o Catecismo vai dizer no finalzinho do 644, vai dizer assim, por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um, entre aspas, produto da fé ou da credulidade dos apóstolos, ela carece de consistência. Então o pessoal pode dizer assim,
Isso aí foi um produto dos apóstolos, da cabeça deles. Acreditavam que Jesus estava vivo, mas Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Isso é um produto da cabeça, da cachola de Pedro, Tiago, João. Foi um produto da fé deles. Mas aqui vai dizer o catecismo, não, pelo contrário, a fé que aqueles 11 tinham na ressurreição, ela nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Eles se prostraram e eles viram, como a gente diz, com os olhos que a terra de comer, eles viram o Senhor ressuscitado, eles estavam diante. Então não era um produto da fé, era uma experiência, pela graça de Deus, eles estavam vivendo uma experiência. E aí, o catecismo então, voltando ali no número 1381, vai dizer então, que só se pode descobrir a presença real, a presença do verdadeiro corpo de Cristo, o verdadeiro sangue de Cristo, não se descobre pelos sentidos, não é pelas emoções, mas é pela fé, baseada no quê? Vai dizer aqui o catecismo, Santo Tomás de Aquino nos ensina, baseada na autoridade de Deus. A autoridade vem de autor. O autor da carta aos Hebreus, quem escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Uma das traduções traz essa bela expressão, Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Veja, em outra tradução, vai dizer que ele é aquele que leva a nossa fé à perfeição. Quando fala que ele é o consumador, é isso, ele leva a nossa fé à perfeição. Então ele tem toda a autoridade. Veja, aqueles homens estavam prostrados, alguns tiveram dúvida, e Jesus logo em seguida vai dizer, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele está ali chancelando, ele está dizendo exatamente aquilo que diz o autor da carta aos Hebreus, que depois vai dizer o autor da carta aos Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus está dizendo, é verdade, eu tenho toda a autoridade, a tua fé nasce de mim. A tua fé, ela não nasce dos sentidos, mas ela nasce a partir da minha graça. É pela minha graça, você está diante daquele. Então, meu irmão, por que eu estou falando tudo isso para você? Para você entender que quando você se prostra, quando você se ajoelha diante de Jesus na hóstia consagrada, você está diante do autor, do consumador da sua fé, você está diante daquele que é o teu Senhor. Nós estamos diante daquele que é o nosso Senhor. Eu, Alexandre, quando eu me ajoelho em adoração a Jesus, eu estou diante daquele que é o meu dono. Eu, Alexandre, eu estou diante daquele que é o meu dono. A Paula, quando se ajoelha, o Gabriel, a Valdênia, quando a gente se ajoelha ali diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, a gente está dizendo, tu és o meu dono, eu sou tua propriedade, eu te pertenço, sou teu escravo, tu escrava, pertenço a ti, já não pertenço a mim mesmo, já não sou dono do meu próprio nariz, já não faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu acho que tem que ser as coisas. Não, tu és o meu Senhor, eu me prostro diante de ti declarando, tu és o meu Senhor, e eu reconheço que tu tens toda a autoridade na minha vida. Veja, na adoração então a gente tem essa oportunidade linda, de se expor, como alguém que vai na praia, comparando, fazendo essa comparação, alguém vai na praia e se coloca ali para se bronzear sob os raios do sol, fica ali, 10 minutos, tem gente que é branquinho, aí quando se põe 10 minutos, sai do guarda-sol, já fica vermelho igual o camarão, passa aquele fator de proteção 5.000, a gente fala brincando, fator de proteção 5.000, a pessoa ficou 10 minutos fora do guarda-sol, já está todo vermelhinho. Por quê? Porque o raio do sol veio, a pessoa nem pediu, não precisou abrir um pouquinho ali o sol no meio das nuvens, já veio, a pessoa fica um camarão, que a gente fala, É isso, na adoração você chega ali diante do Senhor, do sol da justiça, você se expõe aos seus raios de santidade, aos seus raios de graça, aos seus raios de cura, aos seus raios de libertação, aos seus raios de restauração, aos raios de transformação, aquilo que o Padre Jonas escreveu aqui nesse livro, transformação de uma humanidade nova, a conquista de uma humanidade nova, essa via de transformação. Prostrar-se diante do mistério, os raios que brotam, que são irradiados deste mistério, Jesus presente na hóstia consagrada, e esses raios curam, libertam, santificam, nos orientam, e a gente sai não vermelhinho igual o camarão, a gente sai dali da capela, depois daquele 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora que seja, a gente sai daquele tempo, a gente sai depois, vai para casa, vai para o trabalho, vai para onde tem que ir, depois de adorar Jesus, a gente sai dali, não bronzeado igual vai para a praia, mas você sai dali santificado, Reconciliação cansa, mas santifica, Jesus santifica,
e Ele santifica. Ele santifica pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que é o santificador. Então, ali, naquele momento, diante do Santíssimo, a gente adora, e a gente é batizado no Espírito Santo, a gente é restaurado. Que coisa mais linda, gente. Nós não podemos perder essa oportunidade. Na quinta-feira de adoração, a Canção Nova vive a quinta-feira de adoração, e ela faz um grito, um eco, para o Brasil e para o mundo inteiro, dizendo: vamos adorar a Deus, quem não adorar não vai aguentar, adore, adore, adore. Você quer ser santo, quer acalmar a tua alma, adore. E mesmo que você tenha dúvidas, não se preocupe, não é pelos sentidos, mas é pela fé. E aí também o catecismo, um pouquinho mais para frente, lá no número 2088, a partir do 2088, vai falar sobre duas dúvidas que a gente pode ter, que os discípulos tiveram aqui. Uma dúvida é a dúvida voluntária, e a outra dúvida é a dúvida involuntária. E ele vai dizer o seguinte: a dúvida voluntária sobre a fé, que eu e você podemos ter, ela negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou. Então eu não acredito. Aquilo que o Papa está ensinando, aquilo que a igreja está falando, eu não acredito nisso que a igreja está ensinando. É uma dúvida voluntária. Eu não acredito naquilo que Deus revelou, naquilo que a igreja propõe para crer. Então eu tenho consciência disso e eu não acredito. É algo voluntário. E ele vai dizer da dúvida involuntária, que eu e você também podemos viver. E veja o que é a dúvida involuntária. O Catecismo vai explicar, 2088. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. De repente você está vivendo um momento de deserto, que você está rezando: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. Você não escuta nada, não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, nada, não escuto nada, não sinto nada, eu estou num deserto, a minha alma está numa noite escura, meu Deus, uma aridez medonha, como diz o saudoso Padre Léo, essa aridez medonha, eu rezo e não sinto nada, Deus não fala nada, e você vai se desesperando, a obscuridade da fé, e aquilo vai gerando uma ansiedade. Meu Deus, eu acho que eu vou para o inferno, meu Deus, eu não sei, minha alma vai se perder, eu perdi a minha fé, e agora a ansiedade. É uma dúvida involuntária, você não quer ver isso, você não quer ter essa hesitação em crer. Só que aí o Catecismo dá um alerta, veja só o que fala aqui, terminando 2088, diz: se for deliberadamente cultivada, se eu cultivo isso, vou cultivar essa ansiedade, eu vou cultivar essa hesitação, se eu cultivo isso, a dúvida pode levar à cegueira do Espírito. Olha só, a dúvida pode levar à cegueira do Espírito. Nós não queremos viver na cegueira do Espírito, nós queremos viver na fé. Então pode ser que hoje você tenha dúvidas no seu coração, você esteja hesitando no crer, talvez você esteja vivendo a obscuridade da fé, como está falando aqui o Catecismo. Acalma a tua alma, coloque-se diante do mistério, e mesmo que você não esteja sentindo nada, não se preocupe, coloque-se diante do mistério e deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Abandone-se diante de Deus. E o bonito é isso, depois que Jesus fala para os apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele depois dá a missão, versículo 19, e depois fazer discípulos entre todas as nações. Veja, todas as nações, diria Padre Jonas Abib, significa todas as nações. O campo de missão nosso é enorme, gente. Não é, Jesus não está falando ali: olha, faça discípulos lá no seu bairro, faça discípulos lá na sua casa, faça discípulos ali na sua faculdade. Ele está falando de todas as nações. Veja que ele abre o campo, ele abre o leque, é o mundo inteiro. Então, gente, o campo de trabalho nosso ele é enorme, porque fazer discípulos e depois fazer discípulos entre todas as nações significa que o nosso campo de trabalho ele é enorme, é gigantesco, é o mundo todo. Então a gente tem que aproveitar todos os lugares, todos os momentos, todas as situações, todas as oportunidades para testemunhar, para falar de Jesus, para dizer aquilo que Ele fez em nossas vidas. O campo de trabalho é muito grande, o desafio é enorme, mas Jesus primeiro pede que eles se prostrem. Veja, não podemos inverter a ordem, não é fazer discípulos em todas as nações e depois se prostrar diante de Jesus, não, é o contrário, primeiro você se prostra, depois você é enviado em missão para fazer discípulos. Primeiro você adora, o adorador ele é um evangelizador, mas talvez nem todo evangelizador seja um adorador, mas todo adorador ele é um evangelizador, todo adorador ele evangeliza,
Mas muitas vezes o evangelizador, ele pode ter uma ótima oratória, pode ter uma eloquência maravilhosa, mas ele pode não ser um adorador, pode não ser um homem ou uma mulher eucarística. E aí vai perdendo eficácia, vai perdendo autoridade, vai perdendo ousadia, vai perdendo a parresia, vai perdendo essa intrepidez, vai perdendo a unção. Porque a unção, ela vem da fonte, e a fonte está ali no sacrário. É dali que a gente bebe, ali da Eucaristia que a gente bebe esta unção, que a gente experimenta esta unção para poder evangelizar. Então cuidado, nós não podemos inverter a ordem. Adora, e aí cheio do Espírito Santo, a partir da adoração, vai evangelizar. Agora você fica nessa correria, evangelizo, faço muitas coisas, e eu não paro para ouvir aquele pelo qual eu evangelizo, aquele que é o centro da minha evangelização. Se eu não paro para me colocar diante daquele que é o motivo da minha evangelização, que é nosso Senhor, tem alguma coisa errada. Temos que ter esse cuidado para não anunciarmos a nós mesmos, mas anunciar a Jesus. E por fim, para terminar essa reflexão, Jesus vai dizer, ensinar-lhes a observar. Bonito essa expressão observar, porque o sinônimo é guardar, né? É você exatamente, você estar atento. Ele fala, olha, precisa estar atento. Vocês, quando vocês forem evangelizar, vocês vão fazer com que as pessoas fiquem atentas àquilo que eu disse, a observar tudo que vos tenho ordenado. No meio de um mundo que fala tanta coisa, a gente escuta tanta coisa o dia inteiro, é tanta gente falando na nossa cabeça. Jesus está falando, a minha palavra não pode se misturar no meio dessas tantas outras palavras. Ela não pode ser mais uma no meio de tantas que você escuta. A minha palavra tem que ser guardada, ela tem que ser observada. A palavra de Deus tem que ser tratada de uma forma diferente. É diferenciado. Eu escuto minha mulher o dia inteiro buzinando na minha cabeça, escuto meu marido o tempo todo reclamando na minha cabeça, escuto meus filhos reclamando, escuto não sei quem, escuto lá fulano, beltrano, ciclano, meu patrão me cobrando no trabalho. Eu escuto o dia inteiro pessoas buzinando na minha cabeça, né? Eu escuto. Ainda mais se você que está aí, por exemplo, o pessoal que atende no call center, né? Ali, o dia inteiro com fone ali ouvindo, o dia inteiro ouvindo pessoas, ouvindo problemas, ouvindo pedidos, o dia inteiro ouvindo, chega em casa ainda tem que ouvir os parentes, tem que ouvir, ouvindo o dia inteiro. E a gente não quer ouvir a Deus, porque, não vou agora adorar para ouvir a Deus, porque a gente acha que a palavra de Deus vai entrar no meio de tantas outras palavras. Não, nananina não, ela não pode entrar no meio de outras palavras, ela tem que ser diferente. Tem que ser dado o devido peso, o devido destaque àquilo que Deus fala ao nosso coração. A palavra, quando Deus nos fala, é diferente de quando o marido fala, do que quando a esposa fala, de quando o filho fala, de quando o patrão fala, do que quando o vizinho fala. Quando Deus nos fala, tem toda uma diferença. E na adoração, Deus quer falar ao nosso coração. E Ele quer que essa palavra, aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos orienta, seja observado. Não ser jogado na lata de lixo, na vala comum. Não, nós não podemos desperdiçar. Paulo já havia alertado isso nas suas cartas, dizendo, né, não desprezeis as profecias. Quando Deus fala, não pode ser desprezado. Quando Deus fala, precisa ser observado, guardado. E aí vem o mais bonito, esse Deus que fala a nós e quer falar a nós na adoração, vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje a gente precisa tomar a decisão por esse Deus que está conosco. Acho que já contei essa historinha aqui numa outra meditação que eu fiz, mas ela se encaixa bem com esse contexto. Tinha um jovem que estava indeciso, vou seguir a Deus ou vou ficar nos prazeres do mundo? Ele estava ali num muro, de um lado do muro estava Jesus, Nossa Senhora, os santos, os anjos chamando, vem para cá, vem para o nosso lado, vem aqui, vem para o lado de Deus, vem para as coisas do céu, vem para as coisas do reino, aqui está bom demais, aqui a gente diz, vem para a Canção Nova você também, aqui está bom demais, então estavam chamando, vem para cá. E do outro lado do muro estava ali Satanás, os demônios, todo o inferno ali, tudo quietinho, olhando. E o rapaz olhando ali, Jesus, Nossa Senhora chamando, vem para o nosso lado, vem. E o diabo ali quer, na dele, os demônios tudo quieto. E Jesus insistindo, vem para o nosso lado, vem. Aí o jovem estava indeciso, olhou ali para Satanás e virou e falou, eles estão me chamando para ir para o lado deles, você não está fazendo nada para me chamar para o seu lado, por quê? Você não está querendo me chamar para ir para o seu lado, dos prazeres mundanos e tudo mais? Aí o diabo deu aquela risadinha matreira dele, né? Satanás falou, é porque o muro é meu. O muro é meu, você já está no muro que é meu. Então, se você ficar em cima do muro, você já sabe que o muro tem um dono. O príncipe deste mundo, nós não podemos ficar em cima do muro. Sai do muro, vai para o lado de Jesus, adore. Eu estou na indecisão, vou ou não vou para o caminho de Deus? Vai. Sai do muro, meu irmão, até bati no microfone aqui, sai do muro.
E aí eu quero terminar contando isso para você, porque se você sair do muro, sair dessa indecisão e mergulhar para valer no caminho de Deus, você faz a experiência de que Deus está contigo. Como essa irmã, que não identificou o nome, mas deu testemunho. Minha casa, queria uma casa e Deus me deu um lar. Olha como tudo mudou na minha vida. Tudo melhorou porque ela fez experiência do Deus que se faz presente. Essa irmã entendeu isso. Deus está comigo todos os dias até o fim dos tempos. É a experiência que essa irmã fez no testemunho dela, a experiência que eu, Alexandre, faço, que a Paula, a Valdeiro, o Gabriel agora vai ser pai de novo, a alegria dele, né? Os olhos até brilhavam, né? Vou ser pai de novo, né? Vai ter todos os desafios, né? Vai vir um segundo filho, tudo mais, e vai ter todos aqueles desafios, né? 2 crianças pequenas, vai ter todos os desafios, mas vai ser lindo, porque ele não vai estar sozinho. Ele, a esposa, a família, o vovô Nelsinho Correia, né? O diácono Nelsinho Correia, não vai estar sozinho. Ele está lá com a dor de garganta, também não está sozinho. Jesus está com ele todos os dias. Deus está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está conosco todos os dias. Nós temos que voltar a fazer experiência pela adoração, de entender que o céu nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. O céu está conosco. Quero terminar dando esse testemunho. Paulo e meus irmãos, eu vivi nos últimos dias uma experiência que foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida, mas ao mesmo tempo uma das experiências mais lindas, espiritualmente falando. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar uma exumação. Então é forte. Eu fui na exumação dos restos mortais da minha mãe, que já faleceu há 6 anos. Precisei ir. Era para minha irmã ir, mas ela começou a trabalhar, depois de velha resolveu trabalhar. Eu brinco com ela, né? Um emprego, passando um concurso lá na prefeitura, está trabalhando, e ela não podia ir. Meu pai não tinha condições emocionais para acompanhar. Então, meu irmão ficou cuidando do meu pai, sobrou para quem ir? E eu fui. Saí daqui de Cachoeira Paulista, fui lá numa quinta-feira de adoração, fui lá acompanhar essa exumação. Não vou entrar em detalhes, porque não é o caso, mas ali, vendo os restos mortais da minha mãe, foi muito forte, porque quando o rapaz ali foi tirar os restos mortais da minha mãe, eu já levei um choque, logo na hora que abriu a sepultura, porque o caixão da minha mãe estava dentro de água, todo mergulhado em água. Aquilo já foi um choque. O rapaz olhou para aquilo, o rapaz lá, o coveiro, e disse: meu Deus, como é que eu vou tirar? Ele até falou isso: como é que eu vou tirar os restos mortais? Não, mas nós vamos dar um jeito. E eu perguntei para o rapaz: por que está cheio de água? Foi por causa da chuva que entrou pelo sol? Ele me explicou: é porque aqui nesse cemitério tem um lençol freático, né, que chama, passa aqui, então acabou vindo de baixo e acabou entrando fora, ao redor do caixão, e dentro do caixão tinha água. Eu já fiquei mexido com aquela cena, e vendo ali, né, tirando os restos mortais da minha mãe, eu ali muito mexido. No final, eu ali sozinho, né, tentando manter a força, segurando as lágrimas, mas eu chorei depois, né? Chorei muito. Mas ali, diante daquela situação, Paulo e meus irmãos, o rapaz, o coveiro, falou assim, achei tão bonito quando ele falou isso, ele disse assim: você vê como é que é a vida da gente, né? Olha o que sobra de nós, né? Esse é o nosso fim, por isso que a gente precisa viver bem essa vida, amando, fazendo bem. Ele começou a falar isso, eu falei: é verdade, meu irmão. Deus nos deu essa vida para a gente fazer o bem, para a gente, né, amar as pessoas, perdoar, né? Porque esse é o fim de todos nós, né? Somos pó e ao pó voltaremos. E eu estava ali, né, ouvindo, e eu o tempo todo pedindo a Nossa Senhora que ficasse comigo, me sustentasse, e ali vivendo, sabe, aquela experiência dolorosa dos restos mortais da minha mãe, que depois eu tive que carregar nos braços, mas isso é um outro testemunho, um outro momento. E ali, naquele momento ali, e o rapaz ali separando, né, os restos mortais, daqui a pouco eu escuto um dos rapazes da equipe, eram 3 ali, coveiros, um dos rapazes diz assim: olha o que eu achei. O rapaz disse isso, eu levei um susto. Na hora eu olhei e falei: o que ele achou? E aí o rapaz vai lá, ele tira e me mostra o terço que a minha mãe levou na mão, lá no túmulo, estava ali na mãozinha dela, o terço, gente, intacto. O terço que ficou 6 anos mergulhado em água, ali, restos mortais da minha mãe, mas o terço estava intacto. Não é esse não, tá? Era um terço pretinho, ficou junto com a minha mãe, o terço era um terço todo pretinho, ele está lá, junto dos restos mortais da minha mãe, agora ela está lá. Minha irmã até falou uma coisa bonita, quando eu falava para minha irmã no telefone, ela chorava, ela dizia: agora a mamãe está no sequinho, ela dizia, porque está no ossário lá no cemitério, está bem num lugar bem bonitinho ali. Falei: os restos mortais da mãe agora não está mais dentro da água. Falei, né, a gente nem sabia desse lençol freático, mas agora, né, mas ela está num lugar, está descansando em paz ali, a gente brincou.
Mas ali naquele momento que aquele rapaz puxou o terço e colocou dentro do pacotinho ali onde estavam os restos mortais da minha mãe, ele colocou o terço, naquela hora Nossa Senhora falou comigo: eu estou contigo, meu filho, eu estou com você. Sei que você está sentindo saudade da sua mãe, sei que você está sofrendo agora vendo os restos mortais da sua mãe, mas eu também sou tua mãe, eu estou aqui com você. E naquela hora eu senti a presença de Nossa Senhora tão forte, as lágrimas começaram a cair, e ali foi um sinal de Deus concreto, no terço. Minha mãe sempre foi muito mariana, muito devota de Nossa Senhora, filha de Nossa Senhora, e estava ali Nossa Senhora dizendo: tua mãe está aqui comigo, está aqui no céu comigo, está aqui abraçadinha comigo agora. O céu não nos abandona. Naquele momento da exumação ali, momento tão doloroso, um dos momentos mais sofridos da minha vida ao longo desses 52 anos, Nossa Senhora fez questão de dizer, através daquele texto: eu estou com você, meu filho. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Você está sofrendo, sua alma precisa de calma, vai para a adoração, para que você se lembre. Se você se esqueceu, abençoado, abençoada, para que você se lembre de uma vez por todas, que Deus nunca te abandonou. Eu estou contigo, eu, Jesus, estou contigo, minha mãe também está, os anjos estão contigo, o céu está contigo, todos os dias. E todos os dias, diria Padre Jonas, significam todos os dias, até o fim dos tempos. Termino, para os meus irmãos poderem rezar, partilhar, a gente terminar, termino com essa frase de Santa Teresa d'Ávila, que vai dizer para nós, fica com essa frase: falte-me tudo, Senhor meu, mas se vós não me desamparardes, não faltarei eu a vós.